Por que nossas forças são tão limitadas? Descubra 7 hábitos estoicos que vão te deixar mais forte. A cada dia, incorpore esses hábitos na sua rotina e veja a transformação. Fique até o final do vídeo, pois as dicas 6 e 7 são as melhores. O mundo está cheio de armadilhas por todos os lados, prontas para enfraquecer o poder dos homens. Basta observar os filmes ou séries populares da Netflix, ou os tipos de pessoas que estão sendo exaltadas hoje em dia. Nada escapa da estratégia de controle das elites. Os homens estão sendo levados a aceitar a fragilidade. Vou contar uma história muito conhecida sobre um leão que você precisa ouvir. Se for sua primeira vez aqui no meu canal, peço que você me ajude se inscrevendo e curtindo o vídeo. Assim, posso continuar trazendo mais conteúdos como este. Era uma vez um leão forte e temido por todos. Um dia, ele se apaixonou pela filha de um fazendeiro. Mas havia um problema. O fazendeiro não gostava do leão, e ao descobrir o interesse dele por sua filha, decidiu fazer de tudo para acabar com essa relação. Então, o esperto fazendeiro chamou o leão e disse que só permitiria o casamento sob uma condição: que o leão arrancasse suas garras afiadas para não machucar a moça. O leão pensou: é um preço pequeno por algo tão valioso. Assim, foi até uma pedra e quebrou suas garras. No dia seguinte, voltou ao fazendeiro e disse: agora não tenho mais garras afiadas. Quero me casar com sua filha. Mas o fazendeiro pediu outra coisa: que ele também tirasse seus dentes. O leão aceitou e quebrou seus dentes. Porém, quando voltou para falar com o fazendeiro, o homem o atacou e o matou. Dessa vez, o leão estava indefeso, sem garras e sem dentes para se proteger. Ele entregou tudo o que o fazia forte, passo a passo. Lembre-se disso, irmãos. O mundo em que vivemos hoje não é diferente. Existem forças maiores que planejaram cuidadosamente o sistema em que vivemos, para manter você preso aos seus desejos e hábitos. Aqui vai a verdade. Você pode culpar as elites ou o fazendeiro, mas, no fim das contas, foi o leão que escolheu desistir. A força é uma qualidade essencial para todos os homens, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na vida em geral. Todo homem quer se sentir forte, capaz e poderoso, porque isso faz parte de quem ele é. Muitos querem um propósito claro na vida, mas acabam perdendo isso porque se entregam a comportamentos que os enfraquecem. Hoje em dia, os homens reclamam de tudo, gastam dinheiro com vícios como pornografia e drogas, pedem desculpas por coisas que nem precisavam e cultivam hábitos que só os enfraquecem. 1. Criticar os outros. Um homem forte e seguro não fica ridicularizando ninguém. Isso só demonstra insegurança e falta de respeito. Em vez disso, dê conselhos e ajuda de verdade, para que os outros possam melhorar. Homens confiantes não humilham, eles orientam com respeito e caráter. 2. Fugir das responsabilidades. Assim como o leão da história, ele perdeu tudo porque não assumiu o que era essencial para sua existência. Suas garras e dentes faziam parte dele, mas ele desistiu. O mesmo vale para a sua vida. Responsabilidades não são um peso, mas uma parte fundamental de quem somos. Ser grande exige responsabilidade. 3. Medo de errar. Crescer pode ser difícil e, muitas vezes, envolve fracassos. Mas isso é só o custo para alcançar algo maior. Errar não é o fim, mas uma chance de aprender e melhorar. 4. Seguir regras inúteis. Um homem de valor pensa bem antes de aceitar qualquer regra. Não há problema em obedecer, mas obedeça apenas ao que faz sentido para o seu propósito. Não seja controlado por ideias impostas sem refletir. Número 5. Você tem uma linguagem corporal fraca. O jeito como você usa o corpo é muito importante. Isso inclui sinais que não são falados, como um aperto de mão, olhar nos olhos, como você senta, anda e se mexe enquanto conversa e interage com outras pessoas. As pessoas conseguem perceber se você é forte ou fraco só pela sua linguagem corporal. Hoje em dia, onde muitas ideias e expectativas parecem ir contra o que chamamos de masculinidade mais tradicional, é mais importante que nunca os homens prestarem atenção na maneira como usam o corpo. Ser intencional com seus movimentos significa tentar passar uma imagem de confiança, força e firmeza. Mantenha a postura reta e confiante. Caminhe com passos seguros e olhe nos olhos das pessoas quando estiver falando com elas. Cuide da sua postura e mostre segurança. Lembre-se, sua linguagem corporal é como um cartão de visitas antes mesmo de você abrir a boca. Ela pode influenciar a forma como as pessoas te enxergam e te tratam. Se você se mostrar forte e seguro, é menos provável que as pessoas tentem se aproveitar de você. Essa é uma habilidade valiosa para quem quer crescer na vida pessoal. Número 6. Desperdício.
Sempre falamos sobre como seus anos de juventude são importantes. Seus 20 e até os 30 anos, de certa forma, são os chamados anos de ouro. Esse é o período em que você deve construir, investir e trabalhar. Pense em um fazendeiro que planta uma semente. Ele não espera que a semente dê frutos no dia seguinte. Nos seus 20 anos, assim como o fazendeiro, você deve plantar sementes emocionais, espirituais e físicas que vão te ajudar a crescer. Mas aqui está a parte mais importante. Não espere que os resultados venham rápido. Continue plantando, e quando perceber, terá criado florestas e jardins que atrairão coisas boas para a sua vida. Quando falo em plantar, estou dizendo para se desafiar. Isso não significa trabalhar sem parar, mas lembrar que esses são os anos em que você tem mais energia e chances de arriscar. Use isso ao seu favor enquanto é jovem. Pode parecer que você está perdendo a diversão de sair com várias pessoas ou gastar seu tempo em distrações, mas resista à tentação. Talvez não faça sentido agora, mas no futuro você vai se agradecer por ter se focado. Lembre-se do que o homem mais sábio, Salomão, disse sobre a juventude. Aproveite sua juventude enquanto pode. Fique feliz nos dias da sua mocidade. Siga seu coração e seus desejos. Mas lembre-se, por tudo isso, Deus vai te avaliar. Número 7. Ser preguiçoso e perder tempo. A forma como você organiza o seu dia e usa seu tempo faz toda a diferença no caminho para o crescimento pessoal. A que horas você dorme e acorda? Como você organiza o seu dia? O que você faz quando chega em casa do trabalho? Essas são perguntas sérias que você precisa levar em conta. Não pense nelas como algo menos importante. Se você quer crescer em todas as áreas da sua vida, planeje bem o seu dia. Pense no motivo pelo qual os grandes líderes e pessoas de sucesso são tão bons em construir o que chamam de Matrix. Cada detalhe é planejado com cuidado. Da mesma forma, pense no seu dia, nas pessoas com quem você anda e no tipo de conteúdo que você consome. Se você não alimenta sua mente com coisas boas, está deixando espaço para que a Matrix controle sua vida. A preguiça é o maior inimigo dos homens hoje. Você pode ter muitas ideias de negócios ou planos de vida, mas nunca agir sobre eles. Se você deixar a preguiça entrar devagarinho, sem perceber, ela vai tomar conta e te impedir de avançar. Lembre-se, a preguiça só vence homens fracos, porque um homem forte aprende logo a reconhecer e corrigir isso. Fique sempre atento à preguiça e lute contra ela assim que perceber. Conclusão. A fraqueza é o que a sociedade moderna mais incentiva. É isso que ela valoriza, mas sua maior virtude é a força. Procure ser forte sempre e lembre-se que Deus é a sua maior força. Cada dia traz chances para você crescer e alcançar suas metas. Cabe a você aproveitar essas oportunidades de maneira consciente e com firmeza. Tanto a força física quanto a mental são bens preciosos nessa jornada, e buscar apoio na sua fé ou crenças pode ser uma base sólida para enfrentar os desafios da vida. Se você gostou do nosso vídeo, curta, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Dessa forma, eu me sentirei mais motivado a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Valeu! Até o próximo vídeo!